feliz, faz barulho para Jesus. Muitas pessoas tiveram ferida na alma, que foram curadas. Pessoas tratadas pelo poder da palavra. Quem crê em milagre, levanta a mão e faz assim, ó, quem crê em milagres? Como Deus faz milagres. És bem-vindo, Espírito Santo, e toma o teu lugar. És bem-vindo, Espírito Santo, e toma o teu lugar. És bem-vindo, Espírito Santo, e toma o teu lugar. Deus, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar pelas vidas que foram libertas das drogas. Nós queremos te louvar pelas vidas que foram curadas das feridas na alma. Deus, nós queremos te louvar, porque o Senhor restaurou relacionamentos. Queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor curou traumas, o Senhor curou feridas. Eu te louvo, Senhor, por tua grandeza de graça, amor e misericórdia, pelo teu agir sobre as nossas vidas. O que nós queremos é levantar as nossas mãos, te agradecer, te adorar e dizer ao teu nome toda a honra, ao teu nome toda a glória, a ti toda a adoração para sempre. Com as suas mãos levantadas lá em cima, aplauda o Senhor Jesus, que é digno de glória. O irmão Samuel vai compartilhar nosso primeiro testemunho desta noite. Quero que você fique em silêncio, atento, e receba a bênção de Deus através desse testemunho. Paz do Senhor, igreja. Ei. Deixa eu louvar a Deus por poder falar a paz do Senhor, igreja. Parece que é algo sensacional para a minha história. Eu vou começando, meu nome é Samuel, eu sou um dependente químico, eu era um usuário de crack. Eu fiquei 8 anos nas ruas de Londrina, de 2007 até agora, eu estava como mendigo. Mas a palavra do Senhor diz assim, eu aprendi nesse encontro, que vale a pena acreditar em pessoas, vale a pena acreditar em vidas. Olha, aleluia! Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu estava tremendo até começar a falar aqui. Vale a pena acreditar em vidas. Eu sou um caso que as pessoas diziam, por eu ter passado por várias casas de recuperação. Casa de recuperação, rua, clínica, cadeia. E os coordenadores das casas de recuperação que me conhecem, como eu sou chamado de Samuelzinho, pioi de casa de recuperação. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, todo coordenador fala assim, o Samuel é um caso perdido. O Samuel é um caso perdido. Aleluia! A palavra do Senhor mostrou para mim a diferença que é o amor de Cristo. Eu aprendi nesse lugar o que é amor de Cristo. Aleluia! Eu cheguei nessa igreja aqui desenganado totalmente. Eu tive uma experiência com Deus tremenda. Eu tenho 23 pontos na minha barriga aqui, porque eu tomava muito álcool de posto. Álcool de posto com crack rasgou o meu estômago. Eu fui para a UTI, fiquei 15 dias desacordado. Aleluia. E mesmo assim eu não quis se render. Chegou uma situação na minha vida, eu fui para uma casa de recuperação que fica aqui próximo, aqui no Cinco Conjunto ali. Mas eu fui só para me dar um tempo para a minha história. Eu não aguentava mais, meus pés estavam muito rachados. Fazia uns 4, 5 meses que eu estava na rua, estava difícil. Estava fedendo, estava podre. Cansei de revirar lixo. Revirando lixo que as pessoas jogavam pelo crack. E ali à noite eu mastigava aquele lixo, morando no centro, na matinha do Marco Zero. Um cara desenganado pela sociedade. Então que quando eu conheci uma pessoa, a palavra do Senhor diz assim, dá honra assim a quem merece. Dá de César o que é de César. Eu conheci uma mulher chamada Edmara naquele lugar. Pedi para você pôr de pé, Edmara, faz favor. Aleluia! Ela foi lá fazer uma doação para a casa de recuperação. E ela ouviu a minha história. Eu tenho um privilégio imenso de ser careca. Então eu estava que nem um bozo. Só o cabelo, uma barba, parecendo Osama Bin Laden. Essa era a minha situação. E não sabia falar e nem conversar com as pessoas, porque eu só sabia rapar um cachimbo, ter um isqueiro e fumar pedra. E só falar em mocó. Era só o que eu sabia fazer. Eu fiquei fora da sociedade 8 anos dentro daquela mata, subindo e descendo, pedindo, mendigando, roubando. Só isso que eu sabia fazer. E ela olhou para a minha vida e falou assim, Samuel, eu acredito em você. Aleluia! Foi a palavra-chave. Eu tenho um pecado eu falar. Meus pais cansaram. A minha família cansou. Não por culpa dela. 8 anos. 8 anos. Eu não lembro do aniversário da minha mãe.
Eu não lembro o gosto do arroz e feijão da minha mãe mais. Eu não lembro do cheiro da minha mãe. Aleluia. Mas ouviu? Aí você que está aí, eu vou falar para você porque Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que é Deus. Vale a pena acreditar nas pessoas. Vale a pena. Vale a pena acreditar nas pessoas. Faz 9 meses que eu estou liberto do crack. Tive dificuldade sim. Mas eu vi uma palavra que mudou a minha história. Eu paro por aqui. Teria muito mais coisas para falar. Mas não vai sair mais do meu coração. Samuel, eu acredito em você. Edmara, por favor, vou dar um abraço em você. Aleluia. Ela emprestou para mim. Ela emprestou para mim a filha dela, Maria Fernanda. Ela emprestou para mim a Sandra, Rodrigo. A Edmara colocou dentro da casa dela, dentro do carro dela, dentro da vida dela. Quem faz isso para um mendigo? Quem tem coragem de levantar alguém da calçada e fazer isso? Dá de César o que é de César, dá honra sim a quem merece. Eu só tenho a agradecer por tudo que ela fez para mim. Eu acredito em você. Acredito em vida, igreja. Obrigado. Fala mais forte. Amém. 8 anos morando na rua. 8 anos morador de rua. Você sabe o que é 8 anos morando na rua? Desacreditado de todo mundo, de todos. Queridos, com isso as pessoas carregam muito trauma, muita ferida, muito ressentimento. E a gente não faz nada demais no encontro. A gente só trata as pessoas no Senhor Jesus. Muito jejum, muita oração. Essa é uma igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Bom, irmãos, eu precisava de uma cura na alma. Eu sempre ouvi falar do natural do Senhor, mas até então nunca tinha sentido. Eu só sei te falar uma coisa, que o inferno se fechou na minha vida e o céu se abriu. E tudo isso, eu agradeço a minha irmã Sônia. Eu gostaria que ela esteja presente aqui, por favor. Porque foi através da vida dela que eu fui nesse encontro. Eu agradeço a Deus, porque hoje eu sou uma nova criatura. E essas pessoas lindas, maravilhosas aqui me passou muito carinho. Meu nome é Daniela, eu estou casada há 10 meses, só que antes desse casamento, a minha vida era cheia de marcas. Aos 7 anos de idade, eu sofri um abuso e eu cresci com aquele trauma, com aquela coisa que ninguém tirava de mim, eu não contava para ninguém, ninguém da minha família sabia, e eu cresci com isso. Aí, em 2012, eu perdi o meu pai, foi uma morte de repente, ninguém explica exatamente o porquê que aconteceu tudo isso. Eu me vi assim, perdida, porque eu era aquela que se dizia que era a filhinha do papai, tudo era meu pai que resolvia, tudo era meu pai que fazia. Nisso, eu comecei a namorar, e eu comecei a achar que ele tinha que suprir tudo isso em mim. Eu comecei a cobrar dele, eu achava que ele tinha que suprir a falta do meu pai, eu achava que ele tinha que suprir aquela marca que eu tinha da infância. Eu achava que tudo era ele que tinha que fazer em mim. Se ele me falasse grosso comigo, eu já achava que é porque ele não gostava de mim, ele não suportava ficar perto de mim. Eu achava tudo que ele não me amava.
por causa daquela marca que eu tinha comigo. Tudo eu queria dele. Só que eu vi, irmãos, que o que eu estava precisando era de Deus. Eu estava precisando era de Deus cumprir tudo isso de mim. Eu estava precisando de Deus entrar. E eu entrei nesse casamento e eu comecei a ser uma pessoa fria com ele, uma pessoa soberba que só pensava em mim. Eu não me importava muito com os interesses dele. Eu achava que se eu estivesse feliz, estava tudo bem. Estava tudo bem se eu estivesse feliz, porque eu tinha aquela trauma, então eu precisava da felicidade. Eu não me importava se ele precisava. Então eu queria te pedir perdão. Aleluia. Salve da igreja, paz do Senhor. Tenho vergonha, hein, pessoal, para falar. Mas eu quero aqui pedir meu perdão para ela também, que algumas das vezes ela já tinha se abrido comigo, mas às vezes um pouco por falta de compreensão, acabava por não compreender muito bem os questionamentos dela, às vezes os momentos de raiva dela. Então, por isso eu peço perdão por não ter tido mais paciência, não buscado mais a Deus. Mas eu quero dizer que, no fundo, eu sempre acreditei no nosso casamento e acredito. E que eu a amo muito, o que eu puder fazer por ela, vou fazer. E esse encontro foi de suma importância para o nosso casamento. Momento ímpar, e acrescentou muito para nós. Sou grato a Deus pela vida da minha esposa, pela família dela, pela minha família também. E quero dizer que, a partir de hoje, nossa família vai ser uma família de Deus. E conforme a gente, quando se casou, o nosso propósito, o primeiro propósito foi um casamento com princípios cristãos. E através aí do encontro a gente viu que Deus tem propósito com a nossa vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, talvez você entende que é ferida na alma. Uma pessoa, quando vai para o casamento trazendo feridas, e ela vai para o casamento para ser feliz, na realidade ela está praticando uma fuga. Ela não é feliz sendo solteira ou em casa ou numa vida. E daí ela vai para o casamento na esperança de ser feliz, levando traumas, marcas e feridas. Você acha que vai conseguir? A gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer alguém feliz. E quando você casa para fazer alguém feliz, você tem que ter a felicidade. E como? Com traumas de infância, com abuso, com situação, com tantas feridas na alma, como que você vai conseguir fazer alguém feliz? Querida, compartilhe o testemunho com nós. A paz do Senhor, igreja. Quem está me vendo aqui em cima hoje não faz ideia do que eu já passei, não faz ideia do que eu era, não faz ideia do que eu passei para ter feito esse encontro. Algumas pessoas só que tiveram a oportunidade. Vou contar um pouquinho da minha vida para vocês, desde quando eu nasci, que meus pais me contaram. Você imagina você nascer, sua mãe vai te amamentar e você vai para o médico. Aí você vai para o médico, eles pesquisam, nada, te mandam para casa. Você fica 2 dias em casa, toma leite e vai para o médico de novo. E sua mãe te amamentando e não sabe o porquê. E fala, o que será que tem? Será que é eu? Aí os médicos falaram assim, dá outro leite para ela, dá leite de caixinha para ele. Tomava leite de caixinha, ia para o médico. Ficava 2 dias em casa, 15, 20 dias, 1 mês, 3 meses no médico. Desde pequeno, 2 meses a 3 meses.
Você imagina o que é para os seus pais, o que passa na cabeça dos seus pais. Eles se sentem impotentes. Nada, não se sentem nada. Porque eles acham que a culpa é deles, que o erro é deles. Mas não é deles. É Satanás tentando te parar desde pequeno. E desde então, desde pequeno, Deus vem falado comigo que eu era escolhido dele. E eu não acreditava, eu não dava bola. Eu achava que tanto faz. Para mim, tanto faz. Ele falando ou não falando, para mim, não fazia diferença nenhuma. Eu ia para a igreja, cresci na igreja, mas eu estava lá, mas para mim não era nada. Eu estava lá porque meus pais falavam para mim ir. E ainda assim, ia a doença junto. E meus pais orando, minha mãe orando, porque meu pai infelizmente nunca foi para a igreja, só que eu creio que ele vai vir para a igreja ainda. E ele vai fazer um encontro com Deus. Ele vai passar um pouquinho do que eu passei e vai entender o que é o encontro com Deus. Aí eu falo para os irmãos, eu não era nada. Cresci na igreja, nunca tinha me envolvido com balada, com bebida, com amigos falsos, porque eu não tinha amigos, eu não saía de casa, eu era preso. Saía no sábado, 2 horas, das 4 às 6. Quem me conhece desde pequeno, tem pessoas que me conhecem desde pequeno aqui, sabe que eu não estou mentindo. Sabe o que eu passei, sabe como meus pais eram, como me prendiam minha irmã, minhas 2 irmãs. Sabe o que eu passei, quantas vezes eu apanhei de meu pai chegar bêbado em casa, e se abrir a boca ele te dá uma bufetada, te catar a cinta e descer a cinta, enquanto não acabar com a cinta nas suas costas, nas suas pernas, enquanto não sair sangue, não parar de te bater. Quantas vezes? E você ficando quieto e aguentando quieto. Quantas vezes? Só que Deus sempre falava para mim, calma, sua hora vai chegar. Calma, sua hora vai chegar. E eu nem ligava. Eu nem ligava. Irmãos, só eu e alguns irmãos que me conhecem aqui sabem o que Deus fez na minha vida. Eu posso falar, eu sou uma nova pessoa, eu sou livre hoje. Eu sou livre hoje. Eu sou livre hoje. Irmãos, vocês não fazem ideia do que eu fui. Aproximadamente há 2 anos atrás, nunca tinha me ouvido com nada. Comecei a trabalhar numa empresa e eu ganhava bem. Não vou falar, eu ganhava bem. E achava aí eu falei assim, não, agora eu estou com tudo. Eu tenho tudo, eu posso ter tudo. Eu fiz amizades. Essas amizades me levaram para balada. Falavam assim, vamos só hoje, só para você conhecer como que é. Vamos lá, não precisa nem beber. Só vamos para você conhecer, para você dançar, catar a mulherada. Vamos lá só para você conhecer. Foi uma vez, gostei. Irmãos, eu falava assim, nossa, que top, que demais. Comecei a gastar. Você imagina, gastar R$600 numa noite. Para nada. Alegria momentânea. Eu me pergunto hoje, quantas vezes eu não fiz a pergunta, para que eu gastei? No outro dia eu vou acordar com dor de cabeça, não vou conseguir levantar da cama, não vou ter coragem para trabalhar, meus pais vão ficar insatisfeitos comigo porque eu bebi, eu não cresci aprendendo a beber. Por causa do quê? Por causa dos meus amigos. Meus amigos valiam mais que meus pais para mim. Quando eu comecei a me envolver com bebida, com balada. Meus pais não eram mais nada. Eu chegava em casa, minha mãe falava assim, filho, eu cala a boca, mãe. Eu vou dormir. Como você acha que sua mãe se sente? Você manda ela calar a boca, sendo que ela sempre te deu amor. Seu pai, por mais que ele te bateu, ele ia te corrigir, falar alguma coisa para você, cala a boca, seu imprestável, seu inútil. Você nunca fez nada por mim, só me bateu, seu vagabundo. Falava assim pro meu pai. E avançava no meu pai, para bater no meu pai. Porque eu não aceitava mais apanhar dele. Eu não aceitava mais. Eu não achava justo aquilo. Aí, irmãos, eu conheci alguns irmãos aqui da igreja. Começaram a conversar comigo. Conheci meu pai na fé, Jefinho. Foi o que muitas das vezes me aconselhou, mesmo sem ele saber, ele estava me aconselhando.
Eu chegava nele, um abraço dele me tirava toda a raiva, que eu chegava aqui muitas das vezes com raiva, pensando em me jogar na frente de um carro aqui na Saúl. E falar, não, vou acabar com a minha vida, não tem mais sentido. Por quê? Eu venho para a igreja, não resolve nada, desde pequeno na igreja nunca me resolveu nada. Eu continuo apanhando, eu continuo nada muda na minha vida. Minha vida é uma miséria, nunca sobra dinheiro para mim para nada. Não é fácil, irmão, estar falando isso aqui para vocês. Não é fácil. Alguns irmãos aqui tiveram, posso dizer, o prazer de conhecer um pouquinho da minha vida como eu era. Me conheceram e me aconselharam a mudar. Falaram, não, um dia você vai fazer um encontro, vamos fazer um encontro. Irmão, você imagina 4 anos você tentando fazer um encontro, nada não dá certo. Você fica sabendo, já foi inscrição. Você fica sabendo, não tem mais vaga. Você fica sabendo, no dia da inscrição não dá. Acontece com problemas e nada dá certo para você. Você fala assim, por que que eu vou? Se nem para o encontro não dá certo. Mas nesse eu fui. E eu nasci de novo lá. Quero chamar o Cardoso aqui. Irmãos, esse cara aqui, ó, vocês não fazem ideia o que ele fez na minha vida nas últimas semanas para ir para o encontro. Naquela última escada lá, a gente estava no culto aqui de uma sexta-feira à noite, e esse cara me chamou para conversar lá no canto. Ele falou, Deus é pai, não desiste não. Deus é pai. Ele é pai. Ele não esqueceu de você, ele é pai. Ele é pai. Fala para ele o que você passava, mas ele é pai. Ele sabe que você tem passado, mas ele é pai, conta para ele. Ele é pai. Irmãos, foi graças a esse cara aqui que eu fui pro encontro. Esse cara aqui foi o motivo de eu nascer de novo. Foi graças a ele. Amém. Vamos aplaudir bem forte o Senhor. Aleluia. Como que Deus sempre prepara alguém para ajudar alguém, né? A pessoa está naquele dia dizendo, não dá mais, eu não vou acabar com a minha vida. Aí Deus levanta alguém, manda lá cochichar na orelha, dizendo, ó, Jesus ainda te ama. Não desiste, Ele não desistiu de você. Vamos receber o irmão Antônio, aplauda o Senhor Jesus. O irmão Antônio vai compartilhar um testemunho com a gente. Cumprimento a igreja Capaz de Cristo. Amém. Quero começar agradecendo a todos que me ajudaram a estar aqui hoje. O irmão Valdemar, a minha família de Assis, que está aqui presente. Cadê a família de Assis, hein? Sogra, tio. Eita, família de amigo. Assis, olha aí, gente. Legal, obrigado, viu, queridos? Obrigado. Não é fácil estar aqui em cima. Principalmente para mim, poucos aqui me conhecem. Eu já fui uma pessoa bem dura, bem ruim. Quando vinha na igreja, vinha arrastado. Não tinha coragem de ficar na igreja. Não tinha vontade. Vinha trazido por alguém bem arrastado. E quando eu vim aqui nessa igreja, eu vim porque eu estava realmente precisando. E eu entreguei aquele dia a minha vida para Deus. E toda vez que eu vim aqui, quando o pastor falava que estava acabando, eu ficava triste, porque eu queria mais. Eu tinha sentido mudança. E eu estou tremendo ainda de estar falando aqui, porque o que aconteceu comigo, eu tinha que falar, porque eu já tive sentado aí. E eu, às vezes que eu ia na igreja evangélica, eu via as pessoas caindo, as pessoas falando para mim que Deus mandou falar, que usou. Eu nunca acreditei, até uns dias atrás eu não acreditava. Eu falava assim, se não acontecer comigo, isso daí é fingimento.
Eu estava sentado aí. Eu vi as pessoas caindo, gritando. Falava, é tudo mentira isso. Hoje, eu ajoelhei, senti a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Todas as horas que eu orei, eu senti a presença. Só que terminava, eu ainda sentia que eu tinha um peso ainda. Um peso de consciência, de pecado, de um erro que eu cometi. E eu falava assim, Deus, me usa, me dá a resposta que eu vou sair daqui limpo. Eu não caí só em choro, eu ajoelhado, orando. Depois de ungidos, eu abri a mão. Na palma da minha mão tinha uma mancha vermelha. E eu limpei ela. E não saiu. Eu olhei na outra mão. Também estava a mesma mancha. Eu limpei o olho, parei de orar, fiquei de pé, assustado com a mancha na minha mão. As duas mãos. Falava, o que é isso? O que está acontecendo na minha mão? Daí foi cair a ficha. Meu pecado ficou na cruz. Meu pecado ficou na cruz. E foi caindo a ficha. E eu olhava e demorou para sair o sinal da minha mão. Eu sentei, pastor, sentei lá atrás e o sinal na minha mão ainda, e eu não podia falar para ninguém desse sinal. O pastor falou assim, quem recebeu a graça, levanta as mãos para cima. Eu olhei assim, levantei para cima, e quando eu olhei a mão dos irmãos que estavam na minha frente, toda estava furada. Todas tinham sinal. Todas tinham sinal. Todos deixou o pecado na cruz. Parece uma história, mas não é. É a pura verdade. Eu estou aqui tremendo porque é a pura verdade. Toda vez que olhar nessa mão aqui, eu vou ver a marca de Cristo na minha mão. Obrigado a todos. Estou de coração limpo. Meu coração está puro para minha família e para Cristo e para todos que me amar. Obrigado a todos. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, queridos. Queridos, olha, tem algumas pessoas que para receber a cura na alma, às vezes tem que receber uma marca do sobrenatural. E lá tem algumas ministrações que a gente trabalha mesmo para mexer nas feridas. E o irmão não tinha me falado isso ainda. Ele olhar na mão dele e ver uma marca de sangue. Olhar na outra e também. E ele preocupado, fechava a mão, não queria mostrar para ninguém. Aí quando nós pedimos para as pessoas levantar a mão, e as pessoas levantou a mão, e ele viu a mão das pessoas furadas, ele entendeu. É o milagre do Cristo do Calvário. É o milagre da redenção. Quem crê no poder do sangue de Jesus dá um brado de vitória. Isso é Deus mostrando o sobrenatural. Isso é Deus movendo o sobrenatural para a pessoa entender que está sendo curada, que está sendo limpa, que está sendo arrancada a ferida da alma. Aleluia. Queridos, aqui não tem criança, não tem criancice, ninguém está brincando de encontro com Deus, ninguém está brincando de vida cristã. O irmão não tinha necessidade de inventar nada disso, porque é um novo convertido que se converteu agora, esses dias. Agora, certo? Ele está falando do sobrenatural que Deus fez na vida dele.
Glória a Deus. Olha, não sei nem por onde começar. Não tenho vergonha de falar para ninguém, porque minha família inteira está aqui. Porque o que eu fiz minha mãe passar, a humilhação que ela fez várias madrugadas, eu acordava ela, porque eu usava droga. Muita droga, não era pouca não, irmão. Se 5 cápsulas de farinha para mim não era nada, eu não se contentava, eu queria mais. Eu bebia, não era cerveja, não era pinga não. Era, desculpa eu falar, pastor, o nome da bebida é Capeta Louco. Capeta louco. É, Tem que libertar ele. porra, deixava tão louco que eu chegava na minha casa, revirava tudo, olhava debaixo do colchão, rasgava o travesseiro. Minha mãe tá de prova. Acordava minha mãe, pedia dinheiro para ela. Isso aí eu não tenho vergonha, irmão, porque o meu pecado eu deixei lá naquela cruz. Olha, se hoje eu tô aqui, porque alguém pagou o preço. Hã? Mãe, faz favor pra mim. Vem aqui. Olha, gente, se alguém aí que tem algum parente que usa droga, tá na rua, não desiste não. Porque Deus é o Deus do impossível na vida de todo mundo. Eu não sabia nem o que eu vou falar. Eu falei, nossa, o que eu vou falar lá em cima? Mas hoje eu tô aqui, na frente de todo mundo, na frente do meu pastor. Ele não deixa mentir, eu cheguei, peguei droga. Tava levando droga, falei, mas eu acho que eu vou levar lá pra fumar um chá lá, não coisa. Eu entreguei na mão do pastor. Deu uma tremedeira logo quando eu cheguei. O que adiantou esconder de vocês, da minha mãe, da minha família? Sendo que aquele lá de cima tá vendo. Ele tá no meu coração, tá no coração de todos. Vocês têm que acreditar. Igual diz o irmão, quem que vai colocar um mendigo dentro da sua casa? Você vai deixar o seu mendigo tomar banho, se enxugar com a toalha? Ela pagou o preço. Olha a benção que ela recebeu. O orgulho de Deus. Porque pagou o preço na cruz. E hoje, na frente de todos, eu quero pedir o perdão para minha mãe. Por te dado o desorgulho, mãe. Porque Deus fez um homem de mim. Através do Espírito Santo de Deus, mãe. A senhora me perdoa, amor. Ô, filho. Se alguém quer saber como é lá, irmãos, foi tremendo. Pai, Senhor. Paz, igreja. Minha história eu vou resumir, porque se eu vou ficar aqui, vou ter que pegar o culto inteiro. Minha história começou assim. Eu cheguei aqui, eu era um nada. Eu cheguei aqui a convite de uma amiga chamada Jéssica. Essa amiga, eu chamava ela para ir em baladas. Meu negócio era baladas, saía sexta-feira, chegava no domingo. Eu tinha grupo de dança, dançava a música do mundo. Meu negócio era funk, eu amava um funk. Só que eu cheguei aqui nessa igreja, eu senti o poder de Deus no meu coração. Comecei a fazer campanhas de oração e pedindo a Deus. Não era feliz. Deus me abençoou, começou a me abençoar. Me deu um marido de Deus, veio de longe, ele está ali.
Ele fez o encontro primeiro que eu. Ele já se batizou. Graças a Deus. Foi liberto do vício. Eu falei, Jesus, se eu era do mundo, se eu dançava para o mundo, eu posso dançar para Ti. Se eu gostava de funk, eu posso cantar para Ti. Eu não preciso cantar a música do mundo. E aí, Deus tocou meu coração. Por 2 vezes eu tentei ir nesse encontro. A primeira vez, cheguei aqui 6 horas da manhã, não tinha mais senha. A segunda vez, choveu forte e eu não vim. A terceira vez é essa. É essa que me deu a vitória. Aleluias. Só que eu chegando lá, Deus tocou no meu coração, que mesmo Ele me dado tudo aquilo que eu pedi aqui em campanha, um marido de Deus, me deu um carro, o carro que eu queria, um Corsa, me deu carteira de habilitação, me deu uma filha maravilhosa, tá aí também, Yasmin. Eu tinha uma marca dentro de mim, e eu descobri nesse encontro, Deus me libertou. Aleluias! Deus me revelou nesse encontro que eu tinha que curar uma ferida da adolescência. Quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu tive um aborto. E Deus tocou nessa ferida, nesse encontro. Que eu tinha que me arrepender, que eu tinha que me entregar aos pés do Senhor. E mesmo assim eu fiquei na dúvida, cheguei no pastor Moisés e falei, pastor, será que eu posso subir nesse altar, mesmo fazendo isso que eu fiz? Ele falou assim, você tem que testemunhar o que Deus fez na sua vida. Por isso que eu subi aqui hoje. Eu não ia subir não, mas Deus me incomodou. Ele falou assim, você tem que subir, porque eu te livrei. Eu estou livre, graças a Deus, tenho uma família maravilhosa. Quero pedir perdão para minha mãe, tantas vezes que eu deixei ela acordada enquanto eu estava embaladas. Quero pedir perdão para o meu marido, quantas vezes eu briguei com ele. E ele me entendeu. Peço perdão para minhas filhas, nem vi ela crescer direito nas baladas. Mas hoje eu estou liberta. Eu peço licença ao pastor e eu quero que vocês cantem comigo um trechinho dessa música, é rapidinho. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Querido, se você conseguir entender a marca na alma de uma pessoa que faz um aborto. O aborto dela não foi um acontecimento, foi um aborto que ela provocou. Isso traz uma ferida na alma, queridos, muito grande. Porque depois que a pessoa faz isso, o diabo toma a mente e fica acusando a pessoa e colocando situações na pessoa. E numa das ministrações lá, Deus tratou com ela. E ela me procurou e disse, pastor, eu preciso confessar algo. Eu disse, filha, abre o coração. Eu disse, pastor, eu provoquei um aborto. E isso dói muito na minha alma. E quando eu peguei na mão dela e fiz uma oração de rejeição junto com ela, terminou a oração e disse, pastor, me sinto curada e perdoada por Deus. O Senhor tirou a ferida da alma, curou o ressentimento. E sabe qual é a prova? É quando a pessoa tem coragem de falar.
Quando a pessoa tem coragem de falar, é porque ela está curada. Porque enquanto ela não está curada, ela não tem coragem de confessar. Ela não tem coragem de falar. Agora, como Deus tratou, perdoou e restaurou, ela tem coragem de encarar umas 800 pessoas e dizer: eu fiz um aborto, mas Jesus me perdoou da minha prática, do errado, do pecado. Libertação, cura na alma, restauração.